everyone. I'm Park Ranger Steve. And I'm Park Ranger Alex. And welcome to Woodlands National Park. Says the walker picked him up while he was in the tent and lobs him across the forest. So the campsite is about a mile over there, but I think we should just go off the trail and find a space for ourselves. A Wendigo is actually a Native American legend, which until recently we thought it was a legend. Due to some mishap, we now have a knowledge that Wendigos are real. Gente, o vídeo de hoje promete. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Limites. E seguinte, Woodlands National Park. Esse Analog Horror tem uma pegada bem diferente e bem pé no chão também, só que de uma forma muito única e ao mesmo tempo bem estranha. Porque enquanto a história se desenrola em um parque, que é um ambiente familiar para a grande maioria das pessoas, esse parque definitivamente não é como os outros. Nele existem e vivem também criaturas quase que místicas. Então, com isso, de episódio em episódio, a gente vai acompanhando dois guardas florestais criando vídeos para tentar ajudar os visitantes a lidarem com essas criaturas. E um negócio muito louco e também bem legal que tem aqui é que de pouco em pouco a gente vai subindo um degrau em questão de loucura nesse Analog Horror. O final mesmo é maravilhoso, mano. Essa história foi criada por um canal chamado Buddy Filmes. Eles produzem várias outras coisas, só que parece que eles estão dando mais foco para esse projeto aqui. E apesar deles fazerem isso aqui há um bom tempo, e essa série até que tem boas views, eu nunca vi alguém falando dela, o que eu achei um crime. Por isso então que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. No mais é isso, dá uma moralzinha pra eles depois, indo lá no canal deles, assistindo os vídeos, tendo a experiência original do Analog Horror, e é isso aí, bom vídeo. Esse primeiro vídeo informativo é basicamente uma introdução tanto pra gente que tá assistindo como também pros novos visitantes do parque, já que aqui eles são bem breve e focam bastante em meio que estabelecer grande parte das coisas que vão mover essa série pra frente, além de mostrar também principalmente o tom que ela vai seguir, que adiantando pra vocês ela foge bastante dos Analog Horror comum, assim, pra mim pelo menos esse aqui é bem diferenciado. Mas enfim, tudo começa então a partir desses dois caras que se chamam Steve e Alex, e esses dois são guardas florestais, além deles serem também os protagonistas desse Analog Horror. E aqui de início eles dão boas-vindas pra gente ao Parque Nacional de Woodlands. Hello everyone, I'm Park Ranger Steve. And I'm Park Ranger Alex. And welcome to Woodlands National Park, located in the beautiful state of... Apesar de ser um pouco estranho e até meio clichê o vídeo ser cortado justo quando eles iam falar onde o parque está localizado, o site deles está meio que explanado lá que isso tudo acontece em Washington, então sei lá, sobre isso não é mistério, pelo menos aqui nos vídeos eles não mostram, mas no site tá lá. E sim, o trampo aqui é tão bem feito que eles têm até um site. Mas deixando toda essa parte de lado e voltando pro principal, depois dessas boas-vindas a gente é apresentado ao primeiro folheto que o parque distribui para os seus visitantes, e nesse aqui eles informam pra gente um pouco da história desse lugar, falando que o parque em 1912 tinha sido declarado monumento nacional e ele só se tornou realmente um parque nacional em 1939. E é falado também ali embaixo que lá existem muitas criaturas, plantas e entidades anômalas. Mas beleza, quando a gente volta para a gravação feita pelo Steve e pelo Alex, eles comentam sobre alguns outros vídeos informativos que é possível encontrar em uma espécie de centro para visitantes, e esses vídeos falam desde coisas básicas sobre o parque a explicações sobre, de acordo com eles, animais malucos que vão fazer você ter pesadelos. E aí a gente vê sobre o que exatamente eles estão falando. Já aqui nesse primeiro episódio, eles simplesmente mostram todas as criaturas da série, só que de uma forma bem sutil, mostrando só algumas imagens, o que faz a gente por enquanto conseguir só teorizar o que são cada uma delas. Mas spoiler, tá? É um mais perigoso e problemático do que o outro. Por hora a gente volta mais uma vez pros dois e eles ainda estão falando sobre as coisas que dá pra encontrar nesse centro de visitantes, e esse primeiro episódio finaliza logo depois com eles falando que no caso de alguma dúvida, é só chegar ali nos guardas pra perguntar, e que eles esperam que você tenha uma ótima experiência visitando o parque.
Essa próxima gravação começa com Steve falando sobre uma criatura do folclore americano chamada de Wendigo, e lá vou eu falar mais uma vez de lenda aqui nesse canal, né? Não tem o que fazer, mano, não tem pra onde correr. Mas, brincadeiras à parte, tá? Pra vocês que não sabem, um Wendigo é um ser mitológico relacionado a diversas coisas bem pesadas, como assassinato, ganância e até canibalismo, tanto que o nome dessa criatura virou até um termo médico pra descrever pessoas com um desejo bem forte de usar um ser humano como petisco, se é que vocês me entendem. Mas beleza, o que toda essa história tem a ver com as coisas que o Steve ia falar sobre esse Wendigo? Pois bem, até então todo mundo acreditava que essa criatura realmente era só um mito, uma lenda e que não era uma coisa que realmente existia. Isso até eles acharem coisas que provassem o contrário, dentro do próprio parque. There is no legs here. You can see the drag marks about here. Pois essas criaturas existem e, como deu pra ver, elas são extremamente perigosas e ainda por cima elas vivem nesse parque. O que faz eu pensar do porquê alguém ia querer ir nesse lugar, né? Simplesmente não faz sentido, mas tudo bem, tá? Tem doido pra tudo, não sou eu que vou julgar. Com isso então, essa segunda fita informativa é totalmente focada em ensinar as pessoas a lidarem com essas criaturas. O Steve começa falando que caso você se trombe com um bicho desse em alguma trilha, a última coisa que você deve fazer é correr. Na real, correr nem chega a ser uma opção, já que o bicho corre 45 milhas por hora. Você definitivamente não vai ser mais rápido que isso. Então o vídeo corta mais uma vez para mais um panfleto do parque e essa página é dedicada para explicar um pouco mais sobre o que é um Wendigo. Detalhe que ali embaixo é falado que para matar uma criatura dessa tem que simplesmente arrancar o coração dela. E depois disso, meus amigos, acontece uma cena que parece que saiu direto do filme do Debi Lloyd, mano, ou dos Trapalhões. Sei lá, mano, é no mínimo curioso o que acontece aqui, porque esse segundo episódio é totalmente focado em explicar para as pessoas o que são essas criaturas que vivem ali no parque e o que fazer se você encontrar uma delas. Chega a ser até um pouco estranho como o Steve fala disso tudo com tanta naturalidade, mano. É como se para ele ter umas criaturas sanguinárias no lugar que ele trabalha não fosse nada. Ele deve ser uma pessoa extremamente treinada e muito bem capacitada para lidar com esses bichos, né? Então, logo depois do panfleto sumir, a gente volta pro Steve e ele finaliza as dicas de como agir no encontro de uma dessas criaturas, falando que como correr não é uma opção, você deve se afastar bem lentamente do bicho e depois de você pegar uma certa distância, aí sim você pode acelerar o passo e sair fora de lá o mais rápido possível. Once you've reached a safe distance, please speed up and reach one of your local visitor centers or one of your local officers. From then, please let them know the location and time of your sighting so we can close the area off and prevent any further casualties. Pois é, tá na hora de pôr em xeque tudo que eles ensinaram pra gente. E o que vocês acham que os dois fizeram quando eles viram um movimento meio suspeito ali na mata? 1. Se afastaram devagar e seguiram tudo que eles mesmos recomendaram você fazer. 2. Cagaram pra tudo e saíram correndo. Pois é justamente isso que eles fizeram e, logicamente, isso não acabou muito bem. John, we gotta go. John, we gotta go. John, we gotta go. John, we gotta go. Se eu já tava com o pé atrás com esse parque me perguntando do porquê alguém ia querer dar um rolê em um lugar que a morte é quase certa, agora então, meu Deus, mano. Não é como se no mundo não existisse atividades perigosas como, sei lá, nadar com tubarão ou pular de paraquedas, tá ligado? Inclusive é uma coisa que eu vou fazer. Mas existem várias regras e medidas pra evitar o pior nesses casos. Agora, nesse parque os caras me criam vários termos, um monte de explicação e tudo mais do que fazer, e nem eles seguem. Cadê a credibilidade no que eles estão passando, mano? Não existe. E isso só pode significar duas coisas. Ou esses dois não são tão capacitados assim, não são tão preparados para lidarem com essas criaturas, o que eu sinceramente acho muito difícil pela naturalidade que eles falam dessas coisas, ou essa parada de se afastar devagar e tudo mais é tudo balela. Se você topar com um bicho desse, realmente não tem o que fazer, mano, é game over. Só que eles estão tentando encobertar isso de certa forma para não fecharem o parque, talvez, meio que passando esses incidentes como se fossem casos isolados, tipo, teve um fulano ali que morreu e tal, putz, é mesmo, mano, caramba, mas foi só ele, né, acontece, aqui é seguro, confia. Mas enfim,
enfim, quem volta aqui nessa terceira gravação é só o Alex, e ele no começo anuncia duas coisas antes de ir pra parte principal. A primeira coisa que ele diz é que a trilha do Homem Morto tá fechada temporariamente, e depois disso é mostrado mais uma vez aquele take do Wendigo quando ele atacou os dois, no caso o John e o Steve. E bom, se restava alguma dúvida, sim, o John foi de arrasta pra cima nessa brincadeira. Já o último aviso é que o centro de visitantes da parte sul do parque foi reaberto, e ele fala que pra quem achar interessante e quiser passar por lá, eles têm várias atividades pra família e pras crianças. É meio que tanto faz isso aqui. Today's PSA is in regards to the increased reports of walker activity throughout the park, and we as a park staff wish to inform the public about what walkers are and how to be safe against them. A parte interessante de verdade é quando ele apresenta essa nova criatura que eles chamam de Walkers. E não são esses Walkers. Na realidade são esses aqui. Então, vocês lembram que lá no primeiro vídeo, eles falam que no parque vivem criaturas que vão te dar pesadelos. E aí eles mostram o Índigo que ataca o Steve e o John no segundo vídeo, e tem aquele take de uma outra criatura na floresta durante a noite, que não dá pra ver exatamente o que ela é. E aqui é explicado por que ela não estava visível. Esses Walkers basicamente são criaturas que vivem exclusivamente nesse parque. Você não encontra esses bichos em nenhum outro lugar do mundo. E até então, quem sabia da sua existência achava que eles eram criaturas invisíveis, quase que uma coisa espectral, mas descobriram que não era bem assim. Usando uma visão térmica é possível ver esses Walkers, e observando esses bichos concluíram que eles têm em média de 3 a 45 pés de altura. E mano, vocês têm noção do tão absurdo que é isso? Pra vocês terem noção, um Tiranossauro Rex tinha em média 4 metros de altura, e isso já é grande pra um caramba. Agora, pra você chegar no tamanho de um Walker, ia precisar empilhar, colocar um em cima do outro, 3 Tiranossauros. É surreal isso aqui, cara. Mais uma página informativa do parque apresentada, falando das coisas que o Alex já apresentou pra gente, só que aqui tem um detalhezinho a mais. Eles falam que esses Walkers conseguem produzir estática nos rádios, e eles usam isso como uma forma de comunicação, só que até hoje ninguém conseguiu decifrar o que exatamente eles tentam falar. While the walkers are incredibly dangerous creatures, there are measures you can take to ensure your safety and still have an enjoyable time here at Woodlands National Park. Se não bastasse os Wendigos, agora ainda tem mais esses Walkers pra se preocupar caso você seja doido de visitar esse parque. Que pra mim não faz sentido, mano. Por que alguém ia querer ir num lugar desse? Então, mais uma vez, alguns cuidados são passados pelo Alex pra que nada de ruim aconteça com você. Se é que dá pra confiar no que esse povo fala, né? Mas tudo bem. A primeira coisa que você tem que ficar ligado é na área do parque que você tá. A parte segura. Tem muro, é bem iluminada, e o Alex diz que é bem protegida contra essas criaturas externas. Então é só não inventar de dar uma explorada aí e sair andando por onde você não deveria, que vai ficar tudo bem. A segunda coisa que você precisa fazer é, durante a noite, sempre manter a fogueira acesa, já que, de acordo com ele, manter a fogueira acesa é a última linha de defesa contra qualquer ameaça que possa querer te fazer algum mal. E a terceira e última recomendação, e também a mais curiosa de todas, é que durante a noite, se você tiver com algum aparelho, tipo um rádio, e ele emitir estática, você precisa responder na hora com as palavras Ranger, Ranger, e o guarda florestal precisa te responder com a identificação dele. Caso isso não aconteça, quer dizer que quem tá ali é um Walker. De tudo que foi mostrado até agora, esse vai ser o episódio mais diferente de todos, porque aqui não vai ser mais um simples vídeo informativo para os visitantes do parque, mas sim uma gravação extremamente sigilosa feita por uma corporação chamada The Dyer Corporation. E pelo que parece, o que vai ser apresentado aqui só pessoas da mais alta patente dessa corporação têm acesso. Aquela coisa padrão de toda Analog Horror. É falado então que logo depois daquele incidente com o Índigo, que acabou levando de arrasta pra cima o John, o parque ligou para essa corporação. E logo em seguida, bem rapidão, essa corporação já enviou uma espécie de força-tarefa com a missão de rastrear e matar essa criatura. Nessa equipe tinha um cara responsável pelo rastreamento, 2 caras mais focados em armas e também tinha um cinegrafista para documentar a missão. E mano, eu achei muito da hora que aqui eles apresentam não só o mapa completo do parque, que dá pra ver que é enorme, como também existem várias áreas demarcadas mostrando onde cada coisa aconteceu. Pegando desde a trilha do Homem Morto, em amarelo ali embaixo, que mostra boa parte da extensão dessa trilha, a diversos outros pontos importantes que a gente vai acompanhando com os militares nessa fita.
E meus amigos, isso aqui é cinema, mano. Meu Deus, que bagulho bom, mano. Isso aqui ficou muito bom, na moral. A gente acompanha a equipe tentando atravessar o rio. Eles procuram uma parte mais rasa ali pra atravessar. E logo depois deles conseguirem passar pro outro lado, eles seguiram um pouco o rastro do Indigo, mas acabaram decidindo acampar durante a noite e continuar essa missão no dia seguinte. Nesse segundo dia de expedição, a quase 101 quilômetros de distância da onde o Steve foi atacado, que foi da onde os soldados partiram, a equipe achou um acampamento no meio dessa área remota da floresta e, pelo que parece, as pessoas que estavam ali foram atacadas, já que além de ter sangue para todo lado, o sangue ainda tá fresco. O que aconteceu ali fazia pouco tempo, o que quer dizer que o Indigo ainda estava pelas redondezas, tanto que não demora muito para ele dar as caras. Depois da equipe ouvir aquele barulho, todo mundo ficou em alerta ali no acampamento mesmo até ficar de noite, que foi quando a criatura parou de ficar espreitando eles pra resolver atacar geral. A partir daqui, tudo vira um caos, mano. Dá pra sentir o pavor dos cinegrafistas de estar ali no meio de toda essa confusão. E o coitado, ainda por cima, no único minuto que ele ficou sozinho, foi justamente pra cima dele que o Indigo foi. Mas ele é salvo no último segundo e pelo menos ele e mais um dos soldados saem correndo de lá. Mas muito provavelmente, dada a circunstância, eles devem ter virado lanche também. Se tudo não tivesse estranho o suficiente com criaturas mitológicas vivendo em um parque nacional, a galera do parque passando pros visitantes que esses monstros não são nada demais, e ainda por cima existiu uma corporação ligada ao parque feita aparentemente para lidar com essas criaturas, sendo que a gente viu que nem eles estão dando conta. Aqui a gente vai ver que a situação é muito mais embaixo do que parece. Essa quinta fita começa mostrando o que aconteceu logo depois do Indigo atacar o John, e é assustador o desespero que o Steve fica na hora, mano. Ele real assim teve muita sorte de ter conseguido sair vivo dessa. Porque ele liga ali desesperado pro Alex contando tudo o que aconteceu enquanto ele corria da criatura, e por pouco, por muito pouco, ele é salvo, já que o Alex conseguiu chamar ajuda. Um tempo depois, agora no dia seguinte, o Steve tá junto do Alex gravando mais um vídeo de aviso para as pessoas ali que frequentam o parque, agradecendo todo mundo que compareceu no memorial que fizeram pro John e lamentando a morte dele. Mas o clima aqui tá bem ruim. O Steve no meio da gravação ele diz que tá cansado, tá de luto, não quer gravar isso agora, mas o Alex diz que eles não têm escolha. Eles precisam lançar esse vídeo logo porque se descobrirem o que realmente aconteceu com o John, seria um BO tremendo. O que quer dizer que sim, eles estão escondendo a verdade de tudo que tá rolando do público, como também estão tentando comprar o silêncio da própria esposa do John, já que um pouco depois de mostrar o Alex e o Steve trocando essa ideia, eles são informados que a esposa do John tá ali no parque, que estão trocando uma ideia com ela, e eles desligam a câmera e saem correndo até onde ela tá. Ma'am, for the last time, I strongly urge you to sign the agreement and take the money. Why? What is it that I'm not supposed to talk about? For God's sakes, my husband worked as a cameraman for a national park. It sounds like you're trying to hide something. Mrs. Stewart, this is standard protocol when something like this happens. A gente descobre pela conversa dos dois que anunciaram a morte do John falando que ele foi atacado por um urso, e a esposa ali do John, mano, fala que ela sabe o que realmente acontece nesse parque, das coisas que eles escondem, e que um cara que trabalhou nesse meio por mais de 20 anos, extremamente experiente, morrer dessa forma não tem sentido. E realmente acompanhar tudo desde o início até o momento que ele é atacado ficou uma coisa meio estranha, sabe? Fez parecer que o cara era um bobão aleatório. Tipo, se você vê um, se afasta devagar e depois de uma certa distância acelera o passo e vai embora. Aí a primeira vez que mostra eles vendo um Indigo, o que eles fazem?
A real é que não existe essa de um método para lidar com os Wendigos, esse bicho realmente é poucas ideias. Isso na realidade só mostra o tão foda que o John é, ele trabalhou nesse meio por 20 anos. Não só ele, como também todos os outros guardas, mano. Eles estão ali todo santo dia trabalhando na toca do lobo, tendo que lidar com esse monstro sanguinário. Mas enfim, depois dela jogar esse verde, o cara tira o dele da reta, fala que não sabe sobre o que ela tá falando, a conversa fica nesse vai e vem, o cara até chega a ameaçar ela de certa forma. He told me about how the park lies to the public by downplaying how dangerous the monsters really are. He told me about how the park covers up how many people actually die as a way to keep this whole operation afloat. I strongly recommend that you stop talking. For your own good. Mas nessa hora quem chega na sala é o próprio Steve. Nancy, stop talking right now. And you, get the hell out. I was just... I don't care. I said get the hell out, right now. And don't say a word of this to anyone, or have you working as a public defender the rest of your measly career. O Steve então fala pra ela que ele não pode falar muito sobre o que aconteceu, porque ele não sabe quem é que tá ouvindo a conversa dos dois, mas ele pega e escreve algumas coisas pra ela ler, que no fim acaba convencendo ela a assinar esse acordo e se manter longe disso tudo. E pela forma que ele diz essas coisas, parece muito que existe uma força maior assim que tá por trás de tudo. Mineiros da década de 1850 foram comidos vivos por essas criaturas. Eu acho que de todas as fitas até agora, essa sem dúvida tem o título mais curioso de todos e também ele até que é bem autoexplicativo. Nesse episódio a gente aprende um pouco sobre a história dessa região, que na atualidade é um parque, só que nem sempre foi assim. É falado pelo Alex e pelo Steve que em 1850 tinham mineiros que iam no rio ali na intenção de dar uma garimpada no ouro e que eles normalmente se abrigavam nas cavernas naturais que tinham pelas redondezas. O problema disso é que tinham criaturas que viviam nessas cavernas. Go, now. Sabe o engraçado disso tudo? Eles saem correndo justamente depois de falar que essas criaturas dificilmente saem de dentro das cavernas. As informações desses dois aqui é tudo na base do confia. Mas enfim, é passado então algumas características dessas criaturas, além de mostrarem também o melhor registro que eles têm desses monstros, e junto dessa imagem algumas notas aparecem com mais algumas curiosidades, como a informação de que a pessoa que fez essa fotografia foi ninguém menos que o próprio John, como é de se imaginar já que ele trabalhou nesse parque por 20 anos registrando as coisas, como também é mostrado na nota seguinte que desde quando eles tomaram conhecimento da existência dessas criaturas, eles começaram a tomar precauções para evitar o pior, e pelo que parece foi uma coisa bem eficiente, já que não aconteceu nenhuma fatalidade desde 1962, de acordo com eles. E sabem que precauções são essas? Então, o que vai garantir a sua segurança e evitar que você acabe se dando muito mal no encontro com uma dessas criaturas são fitas que demarcam as áreas que eles vivem. É sério, é literalmente só isso. Se você saber onde estão esses bichos e você não passar por perto, nada de ruim vai acontecer, né? Nice prevenção. Cave critters actually don't reproduce like normal animals. What they actually do is they have a virus that lives in their saliva, and they infect people through biting. É bem curioso que essas criaturas são bem diferentes do Wendigo dos Walkers, porque eles quando atacam alguém, eles não atacam pra matar a pessoa. Na verdade, a intenção deles é fazer uma coisa ainda pior, é infectar ela com um tipo de vírus. Now, once you have the virus, we call this a 45-45-10 rule. Eles chamam isso de a regra dos 45-45-10. Se você é atacado por uma dessas criaturas que vivem nessas cavernas, você tem 45% de chance de morrer pela doença, 45% de chance de se tornar uma dessas criaturas, o que pode levar até 6 meses para essa mutação acontecer por completo, e os outros 10% que sobra é a chance que você tem de sair de boa dessa situação. Mas se acontece algum ataque comigo, eu tenho que ser sincero com vocês, eu já estaria agendando o funeral. What should we do? What's going on? You guys are ready, okay? Você literalmente aos poucos vai virando aqueles bichos do filme Eu Sou a Lenda, mano, do Smith. E o pior é que eles nem fazem ideia da onde que essas criaturas surgiram, já que todas as vezes que eles tentaram estudar eles, parece que não deu muito certo. Thank you everybody for watching. If you have any questions about anything, feel free to ask a park ranger or pick up a brochure at the visitor center. We hope you enjoy your visit and that you have a great time at Woodlands National Park. Pelo amor de Deus, alguém feche esse lugar.
Pois é, gente, a existência de criaturas que transmitem um vírus pela mordida quase igual um zumbi, com certeza é uma coisa problemática pra um caramba, e muito mais perigoso do que qualquer outra coisa, porque pra isso aí sair do controle é 2, e adivinhem só, deu merda. Eles falam pra gente na fita anterior que não acontecia nenhum acidente com essas criaturas das cavernas desde 1962, só que pra infelicidade deles, agora em 75, no ano que a gente tá acompanhando toda essa história, um cara chamado Todd deixou a curiosidade falar mais alto do que o bom senso e ele resolveu dar um pulo nessas cavernas. Ele chegou mais perto do que ele deveria e ele acabou sendo mordido por uma dessas criaturas. Mas até aí tudo bem, existe uma solução pro pior dos casos, imaginando que ele poderia ficar louco e se transformar. Isso aí não tem erro, era só jogar a culpa em um urso de novo. O BO de verdade, mano, é que ninguém reparou que esse cara deu esse pulo na caverna e pior ainda, o mano depois de ser atacado simplesmente cobriu a ferida e foi embora de volta pra Nova York infectado. E ninguém reparou, ele ludibriou geral. Eu tô falando, isso aqui vai virar exatamente o filme Eu Sou a Lenda, mano. Nova York nessa época tinha mais de 18 milhões de habitantes. Imagina se esse louco se transforma e sai infectando geral. A merda que não ia dar, o mundo ia acabar. Mas beleza, ele não tinha noção de como essa situação poderia se escalonar, da loucura que ele tava fazendo, até porque de começo ele nem sentiu colateral nenhum. Só que na semana seguinte as coisas já começaram a mudar. Ele inclusive chegou a ir em um hospital de uma rede, provavelmente fechada ali com a Dyer Corporation, já que depois dos médicos saberem que ele visitou o parque, estava mais do que claro o que estava acontecendo para eles. Hello, this is James with Dyer Tech Medical. My security clearance code is Alpha 586925. What I'm about to tell you is confidential information. Please hold while I confirm your security code. Alright, what can I do for you? I need to confirm some information. Could you verify a couple of things for me? Yeah, I'll do my best. I need you to tell me if a gentleman by the name of Todd Harrison was in your park last week. O doido, mano, é que na conversa dos dois a gente fica sabendo que o Steve simplesmente é o chefão ali da parada. Ele gerencia o parque e tudo mais. Só que ainda assim tem pessoas acima dele, né? Mas enfim, apenas curiosidades. Mas então, 5 dias depois de avisarem o Steve sobre o que tava rolando, saiu o resultado dos exames que o Todd fez e veio a confirmação que ele realmente estava infectado. O estranho é que ninguém teve a ideia de, tipo, deixar o cara em observação nem nada, liberaram ele. Tanto que por causa disso tiveram que montar mais uma força-tarefa, né, quando saiu ali a confirmação do exame, pra ir atrás do cara na casa dele. O problema é que ele não tava mais lá. A única coisa que a equipe conseguiu indo até a casa dele foi mais evidências que ele estava se transformando, como indicava o sangue na pia, já que sangramento é um dos colaterais iniciais, como também a própria sensibilidade à luz. Mas fora isso, eles não arrumaram nada. Até tentaram procurar ele pela redondeza, mas não teve jeito. O cara deu um chato sumiço, não acharam ele. Até que 6 meses depois, 2 seguranças foram dar uma olhada em um hospital abandonado, depois que eles ouviram uns barulhos assim meio esquisito, e eles foram atacados pelo Todd, já totalmente transformado. Inclusive, um dos seguranças acabou sendo levado por ele. Então, depois dessa parada chegar até a Dyer, mais uma vez estava mais do que claro que se tratava do Todd. Finalmente, depois de 6 meses, encontraram ele. Então, antes que essa situação fugisse ainda mais do controle e acontecesse uma epidemia em Nova York, a Dyer não perdeu tempo e mandou uma equipe com 10 soldados para resolver isso. E eles até que conseguiram dar um jeito no Todd, mas dos 10, só 3 sobreviveram e ainda por cima 2 deles acabaram se infectando. Ou seja, só um realmente saiu vivo dessa. No fim, os soldados que acabaram se infectando na operação foram levados para passarem por estudos e a Dyer começou um trabalho para encobrir toda essa treta igual fizeram com a morte do John. De volta mais uma vez pro parque, é mostrado o Steve agora gravando ali mais um vídeo informativo pra galera, ressaltando a importância de dormir nos acampamentos designados pelo parque, já que como a gente viu no próprio episódio 4, se aventurar por aí pode não ser uma boa ideia, mas não demora muito pra ele ser interrompido pelo Alex, que fala ali por chamada que chegou um campista em uma das estações cheio de sangue. Esse campista falou que ele estava acampando com alguns amigos, quando do nada eles foram atacados no meio da noite. E o Alex passa pro Steve que pela situação que o cara contou, aparentemente foi um ataque de um Walker. Lembrando que essas criaturas são praticamente invisíveis e ainda por cima são maiores que um dinossauro. Então o Steve sai correndo e se junta com o Alex o mais rápido possível na intenção de achar o lugar que essa galera acampou, porque tudo aconteceu durante a noite e o cara só conseguiu pedir ajuda pela manhã, porque nesse ataque ele acabou quebrando a perna. E o mais assustador nem é isso. Where did the tech go? You're not gonna believe this.
Guy gets to the ranger station. I mean, he's in bad shape. Says the walker picked him up while he was in the tent and lobs him across the forest. He says he lands in a tree about 30 feet up. Falls, and I guess that's how he snapped his leg. O cara falou que ele simplesmente foi arremessado com a barraca e tudo em uma árvore que tinha uns 9 metros de altura. Mano, os dois ao decorrer dessa busca vão percebendo cada vez mais que o negócio é muito mais embaixo do que parecia, porque além deles encontrarem um fucking braço no chão, restos humanos nos galhos e a barraca do cara que foi arremessada pro topo da árvore, eles também acharam uma câmera que um dos campistas estava usando. E mano, essa filmagem tá maluco, mano, eu nem sei o que dizer, velho. Tudo começa quando um deles dá a ideia de acampar ali mesmo pela mata, fora da trilha que é recomendada pelo parque, e a galera até que aceita essa ideia, porque geral tava cansado, faltava 1 quilômetro pra chegar até essa área designada do parque, lá podia estar lotado ainda, então, sei lá mano, preguiça. Mesmo sabendo aparentemente das criaturas que vivem por lá, ainda assim eles não acharam que o pior ia acontecer e resolveram arriscar. E até aí de boa, né, entre aspas. Eles então montaram um acampamento, acenderam uma fogueira e a galera ficou ali trocando ideia, ouvindo música. Até que durante a noite eles ouviram um barulho muito alto perto de onde que eles estavam e eles começaram a ficar meio cabreiros, sabe? Se perguntando se podia ser um terremoto. Só que não, era uma coisa ainda pior. Did you break it? Yeah, what the heck is wrong with it? That's really loud. What was that? Well, we don't have earthquakes in Washington. Is that a bear? I mean, whatever it is, it's massive. Meu, é muito estranho eles saberem da existência dos monstros e não se ligarem na estática do rádio, sendo que isso é praticamente uma assinatura de um walker. Se tá ali com estática, você tá no meio da mata, tá ali naquela região, é certeza que tem um walker perto de você. Mas tudo bem, mano, nesse ponto começou a ficar bem evidente que essa decisão de acampar no meio da floresta não foi muito boa, mas eles conseguem tomar uma decisão ainda mais burra. Além de sair vazado de lá, ou pelo menos ficarem juntos, se esconder, subir em cima de uma árvore, sei lá, um dos caras simplesmente resolveu ir sozinho lá na frente e ver o que tava fazendo esse barulho. E assim, gente, eu particularmente já vi muito filme de terror pra cair nessa furada, mano. É lógico que ia dar merda. What do you see? Dallas! 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 No, 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 no! O cara simplesmente foi estraçalhado. Então a galera que sobrou resolveu ficar junto. Inclusive um deles tem até uma arma. Mas acabou que ter essa arma não ajudou em muita coisa. Já que o Walker simplesmente vai matando cada um deles. Um de cada vez. No final das contas, sobra só aquele cara que conseguiu pedir socorro pela manhã, e ele, depois de usar um sinalizador e ver mais ou menos o que estava atacando eles, o cara simplesmente entra ainda mais em desespero, e ele se esconde dentro da barraca. Não tinha o que fazer, o cara só se intocou lá dentro. E pra sorte dele, além do Walker acabar com ele igual ele fez com os outros, ele simplesmente pega a cabana que o cara se escondeu e arremessa pra longe como se não fosse nada. É incrível o tanto de sorte que ele teve de não se esbagaçar no chão. E é o seguinte, pessoal, até então, enquanto eu tava fazendo esse vídeo aqui, esse era o último episódio lançado dessa série no canal deles. Só que enquanto eu tava já finalizando tudo, quase renderizando o vídeo pra postar pra vocês, eles postaram mais um. Só que até que foi bom isso ter rolado, eu ter sido pego de surpresa com isso, porque esse 9º episódio é o mais longo de todos. Ele traz muito conteúdo importante pras coisas que já aconteceu, concluindo essa primeira parte da história e dando uma brecha pro futuro dessa série. Porque sim, uma boa notícia
pra você que assistiu até aqui e gostou de tudo que viu, é que tudo isso até agora faz parte da primeira temporada, se encerrando tudo aí com esse 9º episódio. E eles deixam um aviso falando que vem mais por aí, então aguardem uma segunda temporada. E ainda por cima, uma segunda temporada ainda mais maluca e brisada do que essa primeira, porque, mano, vocês vão entender, tá? Vocês vão entender o nível de loucura que isso aqui foi, mano. Esse 9º episódio, então, apesar dele ser gigante, por incrível que pareça, ele é um dos mais breves e rápidos de todos, apresentando aí 3 segmentos. O primeiro deles começa exatamente da onde o último episódio parou, o Steve e o Alex assistindo aquela filmagem da galera que foi atacada pelo Walker, e pela reação deles dá pra ver que, mano, eles ficaram tipo, puta merda, fudeu. Dá pra ver que isso foi uma coisa que mexeu muito com eles, apesar de ter acontecido outros acidentes por lá, parece que nada se comparou com esse. Inclusive o próprio Alex chega a dizer que foi até bom que eles encontraram aquilo pra eles se livrarem dessa gravação o mais rápido possível pra ninguém mais ver, porque se isso caísse na mão de algum visitante, por exemplo, não dá nem pra imaginar o que poderia acontecer. Não só essa gravação, como também todo o resto das coisas, como aquele fucking braço jogado na mata. Então eles mais uma vez começam a fazer aquela queima de evidências, se livrando de basicamente tudo que indicasse que aquele ataque aconteceu. Eles inclusive chegam a encontrar metade do corpo de um daqueles caras na mata, mas eles simplesmente pegam e queimam tudo. No pior dos casos, né, para evitar que vazasse pro público, eles provavelmente devem ter chantageado o cara que sobreviveu e devem ter falado pras famílias que foi mais um ataque de urso, né? Pois é, mais um dia normal nesse parque. Só que não, dessa vez não foi tão simples assim. Enquanto eles estavam ali finalizando toda essa cachorrada, o Steve recebe mais um chamado de um outro guarda e o cara dá um toque ali pra ele pelo rádio falando que na ala médica do parque tem uma vítima com traumatismo craniano e que o negócio ali tá muito sério e que precisam da ajuda dele. Então, mais uma vez, ele sai correndo pra lá junto com Alex e uma outra galera fica ali pela floresta terminando esse trabalho sujo. Só que assim, o que acontece quando esses dois chegam lá é até difícil de explicar. Sim, o cara rouba a arma de um dos guardas, ele mata esse guarda, atira no Steve e depois é morto pelo Alex. E esse primeiro segmento termina assim. Ao decorrer de toda a série, muita coisa bizarra aconteceu. A própria morte do John foi uma coisa que, se a gente realmente parar pra pensar, praticamente é uma coisa que passou batida. Um suborno resolveu esse problema. Só que agora, essas últimas coisas que rolaram tiveram consequências. Porra, o chefe do parque foi baleado, sendo que no dia anterior já tinha rolado uma carnificina com um grupo de amigos naquele lugar. Mano, é impossível que ficasse só por isso. E realmente não fica. Gentlemen, welcome to the show. Good to be here. Thanks for having us. So, tell us a little bit about what happened that day. Pois é, os caras foram parar na TV. E eu me arrisco dizer que pelas coisas que rolam naquele parque e que eles escondem ainda por cima, provavelmente um programa de TV é o último lugar no mundo que eles queriam estar. Mas beleza, a situação fugiu muito do controle, vazou pra mídia o cara que eles tiveram que matar e agora eles estão ali pra contar o que aconteceu. Só que vocês acham mesmo que eles falam o que realmente aconteceu? É lógico que não. Yeah, of course, so, you know, it turned out Meu, like chega a dar uma agonia assistir essa entrevista, porque esses caras criam toda uma fique falando que pela manhã eles receberam um chamado falando que tinha 3 estudantes desaparecidos, coisa que apesar de ser incomum, não é tão difícil de acontecer com pessoas que resolvem se aventurar por aí na floresta. E nessa aí que eles foram procurar essa galera, que eles encontraram todo aquele banho de sangue, que de acordo com eles, enquanto eles estavam tentando entender o que aconteceu, eles receberam mais um outro chamado falando daquele cara que atirou no Steve, que eles chegam no acampamento
acampamento todo ensanguentado e que já estavam prestando socorro, mas precisavam da ajuda do Steve lá. E aí quando ele chegou com o Alex, né, rolou tudo que rolou e só depois de acontecer aquilo que eles ligaram as coisas. Chegando aí nessa conclusão de que aquele cara foi o responsável pela morte daquela galera, sendo que de verdade mesmo, as duas coisas nem tinham ligação. Eles literalmente se aproveitaram dessas duas situações para criarem um culpado, criarem a vítima da história e sair como herói depois. Yeah, I mean, the one thing I can say is this is taking a toll on not only just me and Alex and the entire staff, but the families. I mean, I can only imagine the kind of pain it feels to lose a child, let alone wondering if your child is safe while he's still out there. And like Alex just said, I mean, we are doing everything we can to find him and bring him home. And I think one thing that I've thought about over the past couple nights is things like this, you know, they heal, but the real wounds that will never heal are the ones in here, and I think all of us will carry this with us for a long, long time. Wow, that was so well said. Incredible. Absolutely incredible. Well, gentlemen, thank you for being here. Everyone, like to give it up for Park Ranger Steve Berg and Alex Johnson of Woodlands National Park. Mas enfim, aparentemente no mesmo dia que rolou aquela entrevista, agora um pouquinho mais à noite o Steve liga pro Alex e parece que a consciência pesou um pouco pro lado dos dois, viu? Porque eles falam que, porra, eles já encobertaram muita coisa, já fizeram muita merda, mas nada foi como isso. Meu, eles foram parar na TV e ainda por cima pintaram uma vítima como um monstro, criando toda uma situação nada a ver, mano. Então esses dois aí são dois arrombados, mas eles aqui mostram arrependimento de tudo e até conversam sobre pular fora disso. Só que o Steve mais uma vez fala sobre aquela força maior que tá agindo por trás dos panos, que os dois sabem demais, já estão muito envolvidos, então se eles simplesmente pulassem fora, iam matar eles. Então depois do Alex questionar se eles então iam estar fadados a viver desse jeito até o fim da vida deles, o Steve fala que talvez não, que ele precisa falar sobre uma coisa e que essa coisa só dá pra conversar pessoalmente, então eles fazem esse encontro. E meu, a partir daqui todo o tom do episódio muda. E não só o tom desse episódio, mas tipo, o que vai ser revelado aqui pelo Steve simplesmente muda tudo. Muda tudo. É sério. Feel any better? Not at all. What about you? Alex, I haven't felt okay in probably 10 years. The only difference now is that my wrist just hurts. So, what can you tell me about over the phone? Nessa conversa, o Steve revela pro Alex uma coisa que ele estava escondendo há mais de um ano. Ele diz que no dia que a esposa do John foi no parque, lá no episódio 5, antes dela ir embora, ela entregou pra ele uma pasta com vários arquivos que o John tinha escondido quase que um quarto do pânico. Ela nem sabia da existência desse quarto secreto, muito menos desses documentos, mas como se tratava de uma coisa sobre o parque, ela achou que a melhor decisão, já que o John morreu, era entregar tudo pro Steve. Ele então deu uma olhada em tudo, ficou em choque com as coisas que ele viu e guardou tudo em segredo até o presente momento que ele tá mostrando tudo ali pro Alex. A primeira imagem então mostra pessoas adorando um tipo de árvore e parece que tem algo emergindo dessa árvore como se alguém estivesse ressuscitando, além de ter também um código nessa primeira imagem, mas guarda isso aí pra depois, tá? Depois a gente volta nele. A segunda imagem são pinturas rupestres, provavelmente desenhadas nas cavernas que tem no parque, e os dois tentando interpretar essa imagem acaba tirando de conclusão que em algum momento as criaturas das cavernas não eram hostis, que elas viviam em harmonia com as pessoas, o que eles acham doideira, porque, vamos lá gente, convenhamos que até agora dos bichos que apareceu nessa série, esse aí que infecta os outros é o mais perigoso. Porra, pro mundo inteiro acabar nessa aí, é 2, sabe? Mas beleza, se tá uma loucura até aqui a terceira imagem então, meu Deus, eles foram longe, tá? Eles foram muito longe. É mostrado a representação de algumas pessoas carregando blocos, enquanto um Walker tá meio que pegando esses blocos
blocos e construindo alguma coisa. E o bizarro nem é só isso. Pra alguém ter desenhado um walker é porque viram um. O problema é que eles são criaturas noturnas. Durante o dia, eles literalmente pegam fogo e de noite eles são praticamente invisíveis. O que quer dizer que em algum determinado momento da história, eles vagavam por aí tranquilamente. E não só isso. Which means at one point, they weren't hostile. Everything we know is... or everything we know now is wrong. It doesn't make any sense. I mean, they're building stuff. That means they're intelligent. And call me crazy, but those blocks look like pyramids to me. Okay, this is a lot to process. Sim, eles meteram essa. Meu, as criaturas não só vagavam por aí, como também elas participaram de eventos importantes da nossa história, como a fucking construção das pirâmides. Meu, eu tô me sentindo meio maluco de dizer isso, mas é o que parece e talvez seja a parte menor de toda essa revelação ainda, porque ainda tem aquela árvore da primeira imagem, que ligando os pontos, eles concluem que talvez não seja tão impossível assim existir uma coisa dessa, sabe? Tipo, olha o mundo que eles estão vivendo. Eles convivem todos os dias há quase 20 anos com bichos místicos e não faria sentido a galera fazer de tudo para deixar só esses bichos em off do mundo. Com certeza tinha mais alguma coisa por trás e eles que nunca acharam, até então pelo menos. Alright, so the theory is that there's a tree which holds the key to immortality. And this tree is in the park. And the reason that the park stays open is to protect it. E isso aqui, mano, até que faz sentido. O que no mundo é mais seguro para proteger uma área natural, se não um parque nacional? Se isso aí não fosse um parque nacional, ou tudo já teria sido queimado, desmatado, teria virado uma cidade, sei lá. Uma árvore que concede imortalidade para muitas pessoas pode ser uma coisa que vale a pena matar e fazer tudo que eles estão fazendo. Talvez para ter imortalidade o custo seja até pequeno, né? Então o Steve fala pro Alex no final de tudo que é para ele ficar quieto sobre isso, que é para eles continuar mantendo tudo em segredo, para eles ter tempo de pesquisar e tentar entender mais sobre essas coisas, para aí sim eles saberem o que fazer. Então, vocês estão lembrados que na primeira imagem que o Steve mostra pro Alex tem um código lá. E eu pedi pra vocês guardarem isso aí pra gente comentar depois. Só que é o seguinte, gente, sendo o mais sincero possível, eu com a minha mente primitiva eu não consegui desvendar qual que é do negócio. Mas o contexto no geral eu consegui pegar pelo menos. Pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendi. Basicamente, pra desvendar isso aqui, a gente tem que fazer provavelmente alguma junção de caracteres. A gente tem que pegar alguns números que tá nessa etiqueta e no panfleto principal do parque, que tá lá no site deles, e assim de alguma forma desvendar a mensagem que eles estão querendo passar. Que algumas pessoas aí colocaram nos comentários que seria não confie em Abraão. Mas se isso realmente estiver certo, beleza. Mas tipo, quem é Abraão? Então, no final do vídeo, quando o Alex e o Steve terminam a conversa deles, a tela fica preta por um tempo e um QR Code aparece por 1 milésimo de segundo. Ele pisca e some, é coisa bem rápida. Então peguei e escaneei esse QR Code e ele leva a gente para um vídeo que tá como não listado no canal da Buddy Filmes mesmo. Esse vídeo, mano, mostra pra gente um documento apresentando toda a árvore genealógica da família Woods, que é a rapaziada responsável pela existência do parque. Só que tem uma coisa muito estranha com esse documento, porque quando a gente chega no último nome, que é esse Abraham Woods, tem ali a data de nascimento dele, que foi em 1815, e não tem uma data falando sobre a morte dele. E se a gente for parar pra contar de 1815 até 1976, que é o atual momento dessa história, já se passou aí mais de um século. O cara tá indo pra quase 200 anos de idade. Então, a menos que ele seja um monge ou sei lá, seja um anjo encarnado, isso aqui confirma que talvez a teoria do Steve sobre existir uma árvore no parque que concede imortalidade não seja tão maluca assim. E a força maior que a gente ouviu durante toda a série, possivelmente esse cara. Ele é o cara que deve estar por trás de tudo. No mais é isso. Só que antes de finalizar o vídeo, eu tenho duas coisas pra acrescentar que eu acho que são coisas bem importantes. E a primeira delas tem relação com esses códigos e essa cifra doida aí que eles fizeram. Ali na descrição desse vídeo que tá oculto no canal deles, né, você só consegue acessar pelo QR Code, tá escrito 922. E como essa galera não coloca nada à toa nas coisas, né, isso deve significar
alguma coisa. Mas, desculpa, eu sinceramente não peguei. A outra coisa que eu queria falar é talvez até mais importante do que esse código. Pra vocês terem noção, o vídeo já tava pronto, mas eu resolvi gravar isso aqui agora pra acrescentar. Porque é o seguinte, eu pensei em uma interpretação diferente da que eu tive antes sobre essas coisas que aconteceram nesse final da série. Só que assim, especificamente sobre aqueles amigos. Eu passei pra vocês que aquele ataque que o Steve sofreu daquele cara e a morte daquela rapaziada nem tinha relação. Mas e se tivesse? Cronologicamente, né, o Walker ataca a rapaziada, o sobrevivente pela manhã vai pedir ajuda e logo depois os Rangers vão investigar o que aconteceu. Só que de acordo com o Steve na entrevista, ele fala que esse pedido de ajuda nunca existiu e que na real eles foram alertados por outros guardas. Então aqui nesse contexto a gente tem o assassino que matou os amigos e atirou no Steve e alguém de acordo com eles que tá desaparecido. E na minha cabeça tinha ficado a lacuna de tipo, e o cara que sobreviveu? Tipo, o que aconteceu com ele? Será que deram um sumiço nele e estão falando que ele desapareceu? Pois bem, o que eu pensei agora? Eles pintarem assim essa fic, né, toda essa fantasia de heróis buscando alguém desaparecido é muito inteligente e muito pilantra ao mesmo tempo. Porque tirando aquele cara que saiu vivo, os outros foram literalmente esquartejados, a ponto de ter metade do corpo de um deles jogado na mata. E o que eles fizeram? Tacaram fogo no corpo do cara. Então essas buscas que estão fazendo atrás desse cara desaparecido nada mais é que uma fachada, porque eles queimaram o que sobrou de um dos caras. Realmente não vão encontrar nada dele porque eles queimaram tudo. E eles iam pegar ali em rede nacional e falar, então, uma das vítimas ali foi esquartejada, a gente pegou, queimou o corpo e queimou tudo, beleza? Lógico que não, é mais fácil dizer que o cara tá desaparecido, né? E já a outra questão daquele cara na ala médica, ele é simplesmente o cara que sobreviveu. Ele foi pedir ajuda pela manhã e já ficou por lá mesmo recebendo socorro, até o momento que acontece tudo que aconteceu. E mano, sei lá, agora falando pra vocês parece que desde o início era muito óbvio, mas pra mim não foi. Porque várias vezes foi reforçado na história que o cara que tinha sobrevivido tinha quebrado a perna, apenas a perna. A informação do traumatismo era uma coisa nova, ninguém tinha falado isso antes. E ainda por cima alguém todo fudido, com a perna quebrada ainda por cima, ia conseguir fazer tudo que esse cara fez? Na minha cabeça era impossível. O cara até tava com uma faixa ali no joelho, sei lá, mas porra, o cara conseguiu levantar, lutou com o mano, tirou a arma dele, atirou nesse mano, depois pegou, lutou com o Steve, atirou no Steve e o cara só parou quando tomou um tiro de 12. Meu, sei lá, não entrou na minha cabeça no momento que um mano todo lascado desse jeito, com a perna quebrada ainda por cima, ia conseguir sustentar seu corpo a ponto de conseguir fazer tudo isso. Por isso que eu tratei como coisas diferentes, mas na real talvez não seja. Então é isso. Eu resolvi deixar essas duas interpretações pra vocês e vocês decidiram o que é mais válido. As coisas têm ou não relação, aí é com vocês. Então foi esse o vídeo de hoje. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Eu sei, tá? Eu sei. É muito clichê no final dos meus vídeos de Analog Horror eu meter essa de tipo, nossa, eu tô muito ansioso pelos próximos episódios e não sei o que. Mano, eu falo isso em todo final de vídeo. Mas, mano, é true, velho. O negócio é verdade. Essa história aqui me pegou porque, tipo, ela apresenta um parque e nesse parque tem monstros. Beleza. Aí mostra um monstro, o bicho faz merda e gera um problema. Aí apresenta mais um bicho, esse outro bicho faz merda e gera mais um problema. E fica nessa. Até chegar no final e os caras meter que os bichos viviam tranquilamente com as pessoas e que os Walkers fizeram as pirâmides do Egito. Tipo, oi? Como assim? Meu, rapaziada aí foi muito corajosa, tem tudo pra esse Analog Horror se tornar um dos melhores já feitos. E a história tá literalmente aberta pra tomar qualquer rumo. Quiser fazer um apocalipse, dá pra fazer. Fazer uma temporada voltada pra conspiração e investigação, dá pra fazer também. Quiser fazer uma coisa mais mística, já que os caras colocaram também uma fucking árvore da imortalidade. Vai vendo, velho. Também dá, velho. Também dá. Então assim, mano, é só aguardando pra ver no que dá. Carinho nesse projeto dá pra ver que eles têm. Então é isso aí, obrigado e até a próxima. 3, 2. Not give me a second before That looks so good! Oh my god. This is... I managed to avoid that. I just felt it was coming.